Olá, aqui é a missionária Cássia Moreira e vamos fazer a leitura do capítulo 5 de João. Se você tiver uma Bíblia, pegue a Bíblia e leia comigo. Abra no capítulo de João 5, versículo 1, que diz assim: Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque que em hebraico é chamado Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que me ponha no tanque quando a água é agitada. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de, naquele lugar, haver grande multidão. Depois disso, Jesus encontrou-o no templo e lhe disse: Eis que já estás são. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava. E por estas causas os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: em verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhes mostrará maiores obras do que essas, para que vos maravilheis. Porque assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto, para que vos salveis. Ele era uma luz que ardia e alumiava,
e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em que vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim ele escreveu. Mas se não crerdes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Esse capítulo 5 mostra toda a autoridade de Jesus. Mostra que Yeshua foi escolhido por Deus como filho amado para cumprir o propósito dele aqui na terra. Um propósito que tem um testemunho muito maior do que de João Batista, muito maior do que qualquer outro que passou antes dele, porque ele foi aquele que salvou as nossas vidas do castigo da morte. Jesus ele veio aqui na terra para cumprir o propósito e dizer ao mundo que é possível cumprir os mandamentos do Senhor. É possível fazer a vontade de Deus. É possível ser separado do mundo. E Jesus provou isso nas suas atitudes de fé, nas suas atitudes e comportamentos que o Pai dava para ele. Esse capítulo diz um testemunho muito forte, onde talvez você esteja passando por muitos anos algum problema onde você não encontra a solução. Talvez seja um problema antigo, um problema que você já procurou ajuda, buscou alguma resposta e não encontrou. E talvez hoje seja o dia que o Senhor quer estender a mão para você. Assim como ele fez com aquele homem que há 38 anos sofria, que há 38 anos ele clamava porque ele queria ser curado. Todos passavam na frente dele e ele não conseguia chegar ao lugar do seu milagre. E quantas vezes não é assim com você? Quantas vezes você tenta, mas você não consegue chegar porque alguém passa na sua frente? Quantas vezes você está ali esperando o seu momento e quando parece que você vai conseguir, alguém vem e toma o seu lugar? Esse homem, ele já não estava mais acreditando na sua cura. 38 anos enfermo, sozinho, talvez abandonado, talvez decepcionado, traído, machucado. E talvez sem acreditar que o mestre passaria ali para estender a mão. Ele foi sincero com o Senhor quando ele disse: Senhor, não tem homem algum que me ponha no tanque, não achei ninguém. Não achei ninguém. E quando eu tento ir, desce outro no meu lugar.
E Jesus, movido de compaixão, Jesus olhando o coração daquele homem, Jesus, ele fala para ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus, ele não queria colocar aquele homem diante de um outro lugar, diante de um milagre que não fosse sobrenatural. Vocês imaginem que estavam muitos enfermos ali naquele tanque. E Jesus poderia muito bem pegar aquele homem, colocá-lo dentro do tanque e tirar aquele homem do tanque para mostrar que ele que fez o milagre. Mas Jesus, ele fez diferente. Jesus, ele foi tratar diretamente com aquele homem, de uma maneira que o homem não acreditaria que pudesse ser, porque vocês imaginam um homem esperando que aquele seria o lugar onde ele receberia um milagre. E Jesus pediu para ele se levantar, tomar a maca e andar. E quando Jesus faz isso, Jesus não coloca nenhum empecilho para aquele homem. Jesus quer demonstrar que ele tem todo o poder de curar aquela vida. E logo, imediatamente, o homem ficou são. Isso foi um milagre. Aquele homem falou, para os judeus que ele tinha sido curado. E aí os judeus não estavam entendendo, porque os judeus viam aquele homem 38 anos ali ferido, machucado. E eles se perguntaram: como assim? Como que você foi curado? Como você pegou o seu leito? Você não pode pegar peso no sábado, porque os mandamentos dizem que não se pode pegar peso no sábado. Mas Jesus, sendo filho de Deus, Jesus sendo usado por Deus, Jesus tinha toda a autoridade. E o Senhor fez isso justamente para que os judeus entendessem que a autoridade estava em Jesus. E aí Jesus depois, mais tarde, encontrou o homem no templo e ficou feliz ao vê-lo, totalmente curado. E imediatamente o homem falou para os judeus: olha, foi esse homem que me curou. Imaginem como os judeus ficaram com Jesus, procuravam matá-lo, porque ele não poderia fazer nada contra a lei. A lei de Moisés que diz que não pode se carregar peso no sábado. Mas a vida está em primeiro lugar. A cura está em primeiro lugar. Porque quando nós somos sarados, quando nós somos transformados, o poder de Deus habita em nós. E o que os judeus, alguns, não são todos, mas que muitos entendiam, é que não poderia acontecer aquele cenário de cura naquele dia. Mas Jesus queria demonstrar para ele que ele era o Messias, o enviado, para que eles pudessem crer e ser salvos pelo poder de Deus. E por isso, nesse dia, eu quero te convidar a orar comigo. Nesse dia eu quero te convidar a você abrir o seu coração, abrir os seus olhos espirituais e falar com o Pai neste momento, porque Ele quer falar conosco. Ó Deus,
que sabe a intenção dos nossos corações. O Senhor é o único que conhece a nossa dor, as nossas feridas, as nossas maldições, os nossos pecados e as nossas feridas da alma. E nós nos apresentamos diante do Senhor, porque a nossa dor é muito grande. Porque muitas vezes nós queremos chorar, mas nem as lágrimas descem. Muitas vezes o nosso coração está tão dolorido e machucado, porque são tantas decepções, são tantas pessoas que nos abandonam, que nos rejeitam, que nos traem, que nos manipulam. Mas nós cremos no Senhor, mas nós cremos no seu poder, nós cremos que há um Deus que pode todas as coisas. E nós acreditamos que o seu poder é infinito e que as suas misericórdias são eternas. Assim como o Senhor foi com este homem que 38 anos sofria, nós pedimos hoje que o Senhor veja o nosso sofrimento. Nós pedimos hoje que o Senhor olhe para o nosso coração, para as nossas dores, para as nossas aflições, para os nossos medos, para as nossas inseguranças. E o Senhor venha curar as nossas feridas, porque com uma palavra o Senhor pode nos curar. Apenas uma palavra é o suficiente. E sabemos que o Senhor conduziu Jesus naquele lugar de feridos, de pessoas machucadas. E são muitas pessoas que estão machucadas. E nós estamos machucados, porque somos alvo de pessoas infiéis, de pessoas que não querem ver o nosso progresso espiritual, de pessoas que não creem no Deus vivo e poderoso, mas nós cremos e cremos que nesse momento o Senhor trará o Senhor Messias, Jesus e Yeshua para as nossas vidas. E diante do seu senhorio, diante da sua presença, nossas dores cessarão, as nossas feridas serão curadas, o nosso coração será transformado, porque o Senhor é o poder. Diante do seu amor existe milagre. E nós te suplicamos nesse dia, Pai, porque as nossas dores foram carregadas na cruz por Ele. E nós sabemos que somente na presença dEle nós podemos chegar ao Senhor. Que o Senhor venha com o teu amor, com a tua graça, com a tua misericórdia. Que o Senhor perdoe os nossos pecados e que possamos nos limpar hoje para não pecarmos mais. Que se há erro diante de nós, Pai, que nós possamos corrigir. Se há dificuldade, Senhor, de aprender, de entrar, Senhor, no caminho da retidão, ajuda-nos a seguir esse caminho, porque não queremos mais pecar contra o Senhor. Nós queremos Jesus, nós queremos ser limpos, curados, transformados. Nós queremos ser sarados na nossa alma, nas nossas dores mais internas, que nós muitas vezes nem enxergamos. O Senhor tem poder para curar, o Senhor tem poder para restaurar, o Senhor tem poder para fazer um milagre. E nós queremos viver este milagre. Nós recebemos a cura, nós recebemos a salvação, nós recebemos a sua presença, nós recebemos a luz, nós recebemos a sua palavra, nós recebemos, Senhor, a sua bondade nas nossas vidas. Amém.